Povo do direito do trabalho. Tá atrasada, perdão, gente. Domingo é mais enrolado para organizar. Eu perdi meu posto de local de live. Tati. Perdi meu posto de local de live. Pode ver que o fundo é outro. Vocês estão me ouvindo? E eu tive que montar aqui um estúdio improvisado com meu fundo de flores para a gente poder conversar. Perdão meu atraso. Ah, Tati fez 21 hoje em treino, parabéns! Então, hoje eu corri também, aí eu não estava boa para fazer distância, fiz velocidade. Isso também acaba... Lembrei que eu tinha que depois me ajeitar aqui toda, ou seja, sempre dá uma atrasadinha, né? Desculpa, gente. Olá, povo Direito do Trabalho, que veio aqui hoje conversar sobre princípios. Tão importante, gente. Tá aqui, ó, o Plá Rodrigues. Então, hoje o nosso objetivo é fazer um começo, um princípio dos princípios, um início. Hello, Baiano, my love. Um início da parte de princípios da nossa minissérie. Olá, Luana, bem-vinda, obrigada. A gente vai fazer uma minissérie sobre princípios de direito do trabalho by Plá Rodrigues. E essa minissérie vai se dar pelo Telegram. Então, essa aula inaugural é aqui, tá? É hoje nessa live. Só essa aula inaugural vai ser na live. E depois vão ser audioaulas pelo Telegram. Então, depois eu vou colocar, depois do curso de Direito do Trabalho e Covid, que está ali no meu link, no link na bio, né, do Evoluir Direito do Trabalho, eu tenho um curso de atualização, né, da legislação trabalhista agora do Covid, junto com a professora Luciana, que eu vou fazer o Direito do Trabalho, ela vai fazer a parte de Direito Civil. Então, o link está ali na bio ainda, porque o curso começa essa quarta-feira. Então, eu convido todo mundo para se inscrever, inclusive, vai ser um curso bem legal. É um curso, como eu digo, que eu gostaria de fazer. Se oferecessem, era o curso que eu gostaria de fazer, uma sistematização da legislação trabalhista do período com uma aplicação bem prática. E aí, depois eu vou colocar o link ali. Quem quiser, de qualquer forma, pode me mandar direct, que eu já mando o link do convite para o Telegram, para já começar a receber o material. Então, vai começar a receber material, para depois, a partir do dia 15 de julho, ter a primeira audioaula que vai para o Telegram, tá? Então, o material vai ser composto do quê? De uma parte meio que um fichamento da obra, do Princípios de Direito do Trabalho do Plá Rodrigues, e jurisprudência. E uma análise de jurisprudência, tá? E aí a gente vai abrir sempre um horário, para ter no canal um horário de conversa sobre essa aplicação da jurisprudência. Aí vocês podem trazer decisões que vocês tenham também, podem trazer ideias de aplicação do princípio, do tipo, olha, eu estou com essa situação, posso usar algum dos princípios? Que princípio será que eu posso aplicar para essa situação? Então nós vamos fazer isso, mas vamos ter, para vocês verem a aplicação dos princípios de direito do trabalho, a atualidade do Plá Rodrigues e dos princípios de direito do trabalho. Claro, quem foi meu aluno, né, sabe que eu sempre falo do Plá Rodrigues em todas as aulas e eu acho muito importante. Quando eu dou aula introdutória na pós-graduação, boa parte dela é dedicada a isso, né, a esse tema e a esse autor. E só para contextualizar vocês, o Américo Plá Rodrigues era um advogado uruguaio, e ele é um expoente do direito do trabalho no Uruguai e em toda a América Latina. E ele faleceu em 2008, uma pena, já faz um certo tempo, né? Mas ele faleceu idoso, porque eu estava vendo, ele nasceu em 1919, então de fato eu digo, gente, que a cultura jurídica, o estudar direito e filosofia, preserva, conserva a gente da longevidade, viu? Porque Bobbio viveu muito, muito tempo. Miguel Reale viveu muito tempo. Eu tenho essa sensação, e é o que eu falo para o meu pai. Meu pai, nessa pegada da filosofia, Bobbio, direito constitucional, ele vai aos 100 facinho, né? Então, eu acredito nisso tranquilamente. Acho que esse estudo que a gente faz permanente nos mantém vivos e alertas, né? Então sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a essa live que dá início à minissérie. Então esse é o piloto, é como se fosse o programa piloto da minissérie de Princípios de Plá Rodrigues. E como eu disse para vocês nos stories, o livro está aqui.
Tem gente que consegue encontrar em sebo, tem gente que consegue encontrar com livreiro, tem gente que consegue encontrar, né? Tem gente que já tem o livro. Eu acho que todo mundo que lida com o direito do trabalho, na verdade, devia ter esse livro consigo, né? Mas mesmo quem não tiver o livro, vai conseguir acompanhar a minissérie. Por quê? Porque eu vou sempre mandar como se fosse... Eu sou filha de César Paz, onde eu faço fichamentos, né? Sou pessoa da metodologia. Então, vai ter um método de estudo. Então, ainda que você não tenha a obra, você vai receber nesse material uma espécie de fichamento com as ideias principais de cada capítulo, de cada princípio, e com a jurisprudência juntos, você vai conectar mais a audioaula. Então, para quem já leu e para quem tem, na verdade, uma revisão com possibilidades de aplicação. Para quem não leu, ou para quem não tem, eu convido para que leia, mas ainda assim eu vou ser uma facilitadora da compreensão desses princípios, tá? Bom, eu quero começar, porque eu não pretendo falar uma hora aqui, não se preocupem, não vou acabar com o domingo de vocês, mas eu pretendo começar, hoje o objetivo é falar da noção de princípios. Tá? Da principiologia, para a gente chegar até o Plan Rodrigues. O objetivo não é aprofundar, gente. Quem quer estudar direito constitucional, por exemplo, vai estudar princípios dentro do direito constitucional. Aqui o enfoque justamente não é teoria geral do direito. Aqui o enfoque é teoria geral do direito do trabalho. Luiz, o tema são princípios do direito do trabalho em Plan Rodrigues, tá? Mas hoje nós vamos falar de princípios de direito do trabalho como noções gerais, tá? E depois, nas audioaulas, vão ficar cada uma com o seu princípio, né? Então, hoje são as noções gerais, para depois falar dos princípios em separado do direito do trabalho. Então, o enfoque é o direito do trabalho, não é direito constitucional, não é teoria geral do direito, não é direito civil. Isso é bem importante porque a principiologia muda muito, a enumeração dos princípios ela varia muito conforme o ramo do direito, a ciência jurídica que se está estudando. E ao entender o direito do trabalho como um ramo do direito e como uma ciência própria, e eu assim entendo, nós temos princípios específicos dessa ciência, que não são os mesmos princípios de teoria geral do direito necessariamente, alguns coincidem, e isso não significa que o direito do trabalho não possa se apropriar de outros princípios gerais de direito que também serão utilizados para a aplicação das regras jurídicas de direito do trabalho. Ele também vai se utilizar, não tenho nenhuma dúvida disso, e alguns princípios constitucionais, valorização do trabalho, por exemplo, é um princípio constitucional. É claro que é um princípio de direito do trabalho, mas ele não é um princípio específico de direito do trabalho para o nosso estudo, tá? Então vamos lá. Primeiro, só para clarear, né, para quem está chegando agora nessa temática, o princípio, o professor Celso Bandeira de Mello tem Celso Antônio é maravilhoso, né? Ele tem um conceito de princípio que os autores gostam muito de usar, que é princípio por definição, ele diz que é um mandamento nuclear de um sistema, núcleo, né? É um alicerce desse sistema. É uma disposição fundamental que se irradia sobre as diferentes normas, compondo-lhes o espírito dessas normas e servindo de critério para a exata compreensão e inteligência das regras jurídicas. Então, o princípio vai ser o mandamento nuclear, é aquilo que está no núcleo do sistema, e por ele estar no núcleo, ele vai irradiar o seu significado para as demais normas jurídicas. Bina, hoje o tema é bem jurídico, tá, amiga? Fica a dica para quem não é da área, né? Eu agradeço que venha sempre, mas é bem jurídico. Por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Então, vejam, claro, olhando desse jeito, meu Deus, como esse homem é difícil. Ele não, ele é simples. Princípio é o mandamento nuclear de um sistema. Mandamento nuclear, núcleo. Alicerce, então, dá a base. Por isso que é uma disposição fundamental que vai se irradiar sobre as normas, compondo o espírito. Então, o princípio é o que dá a ideia do todo do ordenamento jurídico. São os princípios que dão a ideia do todo do conjunto. Para ajudar na compreensão e inteligência das demais normas jurídicas, porque define a lógica e a racionalidade do sistema.
dando também um sentido harmônico. Então, o que ele diz é que são os princípios que trazem a harmonia dentro do ordenamento jurídico. Sem as regras, e nós vamos falar sobre essa distinção, as regras jurídicas, as normas jurídicas em geral, elas estão soltas, mas elas têm que ser sistematizadas no estudo. E o que auxilia nessa sistematização são exatamente os princípios, porque eles dão essa harmonia para o ordenamento jurídico. É através dos princípios, por exemplo, que a gente sabe se a gente está diante de um sistema democrático, de uma ordem jurídica democrática. É através dos princípios. Então, se você, dependendo dos princípios que você adota, você está numa ordem jurídica democrática ou não. Dependendo dos princípios que você adota, você está num Estado liberal ou num Estado social, ou num Estado que tem também social-democrata. Então, os princípios vão definir qual é o tipo de Estado que você vive, qual é o tipo de sistema que você vive. Feito? A principiologia dentro da ciência jurídica, tá? Então, para que servem os princípios? Onde eles se encaixam, né, na ciência jurídica? Então, o direito é uma ciência, né? A ciência jurídica que estuda o ordenamento jurídico em geral. Na criação da norma jurídica, então a gente diz que os princípios atuam no momento que o legislador vai elaborar a norma jurídica, e aí isso se chama função informadora ou função descritiva. Por isso que eu falei, é a partir da ideia dos princípios que a gente tem, qual é o tipo de Estado que se vive, portanto, qual é o tipo de legislação que nós teremos. Então, se nós temos um Estado mais liberal, as normas de direito privado, quanto maior o Estado, mais normas de direito público. Quanto menor o Estado, mais normas de direito privado. Então, é dali que a gente tira as demais regras jurídicas. Então, para a criação das leis, a gente vai utilizar os princípios. Então, num Estado, que adota princípios voltados à dignidade do trabalhador, por exemplo, ou à dignidade da pessoa humana, quando a gente fala que ninguém pode ser preso senão depois do devido processo legal. Então, na hora que a gente adota o devido processo legal, a gente está adotando um sistema jurídico que tem como valores básicos, a presunção da inocência. Isso também faz parte da principiologia. Para mim, os princípios são fontes de direito. Eu entendo que sim. Plá Rodrigues também, né? Ele adota uma ideia de que os princípios são fontes de direito, não só fonte formal, porque alguns princípios estão expressos, então nós temos princípios expressos na Constituição, né? Então esses princípios expressos fazem com que os princípios sejam fontes formais, e no campo material é que me parece que estão os valores que esses princípios representam. Entende? São situações diferentes, porque o que é a fonte material? É a situação jurídica que traz, né? Então, os valores que aqueles princípios representam compõem os princípios como fonte material da ciência jurídica. Depois nós vamos ter os princípios na função de aplicação da norma jurídica. Então, eles vão auxiliar na interpretação das leis. Na hora de interpretar a lei, e isso em direito do trabalho é muito forte, porque a gente tem a regra da norma mais favorável dentro do princípio da proteção. Então, se existem duas regras aplicáveis, nós vamos aplicar a que seja mais favorável ao trabalhador, ou seja, um critério interpretativo de princípios. Então, você utiliza os princípios para a interpretação, para a aplicação da norma jurídica. Então, verificando sempre qual é a função social da norma e, a partir dali, utilizar os princípios para auxiliar na interpretação, junto com os demais critérios de interpretação e métodos, e na lacuna da norma jurídica. Então, quando a gente tem a lacuna, porque o sistema não é completo, nós sabemos, é impossível, né, prever todas as situações jurídicas. Até ontem eu estava, quando eu gravei, tem podcast novo, né, tem episódio novo do podcast, eu falei sobre o tema 932 do STF, que trata da aplicação, da possibilidade de aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil às relações de emprego, aos acidentes de trabalho, ou seja, se é possível ter responsabilidade objetiva utilizando como fundamento legal o parágrafo único do artigo 927. E uma das coisas que se dizia era exatamente a ideia de que quando que nós saberemos o que é atividade perigosa? Então, nós temos lá, nos termos da lei, ou atividade que seja de risco maior do que para os outros membros da coletividade. Como que nós vamos saber? Nós vamos ter uma lista de tudo que é perigoso, de tudo que gera risco? Nós não temos como ter essa relação, porque a dinâmica das relações sociais é muito grande. E aí um dos exemplos que um dos ministros dava, acho que foi o ministro Lewandowski, na discussão, no plenário, uma discussão riquíssima desse recurso extraordinário, ouçam lá o podcast, depois leiam a decisão, vale muito a pena.
uma das abordagens que ele traz é dizer: quem diria que a construção de barragem é uma atividade de risco até a tragédia de Brumadinho? Então, às vezes, a atividade, algo que não é considerado de risco, não estaria num rol de atividades de risco, subitamente acontece alguma coisa e você passa a considerar que a ter que rever como você vê aquela atividade, né? Como você aprecia aquela atividade. Então, isso é bastante importante. Então, na lacuna da norma jurídica, a gente vai ter a aplicação como função normativa ou subsidiária, é a supletiva, né? Então, você vai utilizar princípios quando você não tem regra. Já que você não tem regra, você vai de princípio. Por quê? Porque o juiz não pode deixar de decidir o caso concreto. Então, se há uma situação, aparece um determinado pedido, que nós não temos exatamente uma lei que se aplique, nós vamos dizer o quê? Olha, desculpa aí, foi mal, a gente não tem previsto isso ainda não está no menu. Como não está no menu, fica fora, a gente não pode servir. Não dá. Então, o Poder Judiciário não pode excluir a apreciação. Então, vamos apreciar utilizando o quê? Princípios. Se a gente não conseguir de outras formas a analogia, princípios gerais de direito, aquilo tudo que vocês leem na lei de introdução ao Código Civil, né? Analogia, costumes, princípios gerais de direito, isso tudo nós vamos usar. E aí, dito isso, o que Plá Rodrigues, então, trata, como que ele diferencia a questão dos princípios em relação às outras regras jurídicas? Primeiro, eu quero estabelecer aqui um acordo semântico com vocês. O acordo semântico já vamos falar disso aqui entre princípios, chegaremos lá. O que é acordo semântico? É a gente estabelecer uns combinados, digamos assim. Então, nós vamos entender o seguinte: norma jurídica é o gênero. Dentro de norma jurídica temos duas espécies, princípios e regras. Então, princípios e regras compõem as normas jurídicas. Feito? Então, a partir daí, a gente tem que ter a ideia, então, de quando a gente falar norma jurídica, a gente pode estar falando tanto de princípio quanto de regra, tá bem? A regra jurídica é a lei básica, tá? É aquela lei direta para se aplicar aquele caso concreto específico. Então, você tem uma situação, o trabalhador fez horas extras. Existe a Constituição determinando o pagamento da hora extra com adicional de no mínimo 50%. Ele fez hora extra, ele tem que receber o adicional no mínimo 50%. Então, você tem um encaixe, a subsunção do fato à norma, né? Então, você consegue aplicar diretamente a regra, que é a determinação de pagamento, a lei que prevê, não só constitucional, mas também na CLT, o pagamento da hora extra com adicional de no mínimo 50%. E aí, voltamos à questão de como a gente vai compatibilizar isso dentro do direito do trabalho. E se uma convenção coletiva disser que a hora extra, o pagamento da hora extra é com 60%? Primeiro que a Constituição diz que no mínimo 50% acima da hora normal. Então, a Constituição a Constituição dá o mínimo, a Constituição não dá o teto, gente. A Constituição tem um mínimo. Direitos dos trabalhadores, entre outros. Tá? Quando isso acontece, e você tem uma convenção coletiva que diz diferente, você tem ali princípio da proteção, norma mais favorável. Duas normas. Qual é a mais favorável? A dos 60%. Aplica o 60% em relação à CLT, que diz 50%. É muito simples de resolver nesse caso. Claro, eu estou dando exemplos simples agora, porque estamos no começo, né? Quando a gente chegar nos princípios propriamente ditos, vocês vão ver que nem sempre é tão simples, né? Até porque no conflito de regras, nós temos sempre outras coisas a analisar, principalmente depois da reforma trabalhista, com a história prevalência do negociado sobre o legislado, tá? Para Plá Rodrigues, então, os princípios são enunciados básicos, tá? Que contemplam, abrangem e compreendem uma série indefinida de situações. Então, diferente da regra, o princípio não vai ter aquela aplicação que você diz assim, tá aqui, é isso aqui, é só nisso aqui. É uma aplicação indefinida. Situações que nós ainda não sabemos quais são, podem ter a incidência da aplicação dos princípios, porque eles são enunciados básicos. Os princípios de direito do trabalho, por serem próprios do direito do trabalho, eles vão ser distintos de outros ramos do direito. Então, isso quer dizer o quê? Nós estamos compreendendo o direito do trabalho como uma área da ciência jurídica que tem características de ciência,
então também é uma ciência, embora um ramo dentro da ciência jurídica, é um sub-ramo, então ela também tem a característica de ciência, e é justamente por também ter o caráter científico, estou até tensa porque a doutora Gabriela está aqui assistindo e isso ela estuda bastante, ao entender que nós estamos tratando de ciência, é que nós temos princípios próprios. Se nós não estivéssemos falando de uma situação separada, então assim, o direito do trabalho compõe o direito como um todo, mas ele não é uma ciência separada, então ele não pode ter princípios próprios. Tá? Ele pode ter princípios próprios e autônomos porque ele é uma disciplina específica, com caracteres científicos. Então, na hora que você consegue perceber a cientificidade do direito do trabalho, você pode adotar princípios específicos para ele. Isso vai justificar, então, a autonomia dos princípios de direito do trabalho, então, separados dos outros princípios. Ah, mas e tem o Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda é um princípio de direito contratual. Eventualmente vai se aplicar o direito do trabalho. Como diz Caetano, ou não. Então, Pacta Sunt Servanda diz respeito aos contratos. Pacta Sunt Servanda o contrato deve ser cumprido. Rebus sic stantibus, enquanto as condições continuarem as mesmas. Eu escrevi sobre isso para tratar dos acordos judiciais descumpridos, ou renegociados, está no evoluindodiretotrabalho.com, tem lá. Quando você fala de Pacta Sunt Servanda e Rebus sic stantibus, você está falando de direito privado e direito contratual. Isso se aplica ao direito do trabalho? Se não houver nada melhor, sim. Mas se nós tivermos princípios específicos de direito do trabalho para aplicar aquela situação concreta, são esses que nós vamos aplicar. E os princípios de teoria geral do direito, de direito contratual, são aplicados supletivamente. E nós temos um princípio próprio? Temos. Nós vamos analisar o contrato específico sob o viés do princípio da proteção, razoabilidade e os demais princípios de direito do trabalho. Se dali a gente ainda achar que é útil o Pacta Sunt Servanda, sim, nós vamos aplicar. É claro que o Pacta Sunt Servanda vai ser aplicado no seguinte sentido. O trabalhador prestou serviço, ele tem que ser remunerado. Isso é Pacta Sunt Servanda. Mas é uma questão também que não é só de direito privado e de direito contratual. O Pacta Sunt Servanda aqui no sentido de que a exploração do trabalho tem que ser remunerada, porque o trabalhador não é mercadoria. Então, por conta de não haver uma mercantilização da força de trabalho para considerar o trabalhador como mercadoria, a prestação de serviços tem que ser remunerada, porque houve a exploração do trabalho, portanto ela tem que ser remunerada muito além de qualquer visão contratual, porque senão a gente está falando de escravidão, de servidão. Se alguém te presta serviço e não é remunerado por isso, do que estamos falando? Aí é um favorzinho, isso é vida de mãe. Isso é vida de mãe, favorzinho é vida de mãe, é vida em família, é vida entre amigos. Quando você tem uma relação de exploração de mão de obra, pois é, Lúcio, quando a gente tem uma exploração de mão de obra, ela tem que ser devidamente remunerada. Isso vai ter a ver com direito do trabalho, com Pacta Sunt Servanda, com o que for. Então, Plá Rodrigues diz que os princípios de direito do trabalho são enunciados básicos que contemplam, abrangem e compreendem uma série indefinida de situações. Por serem próprios do direito do trabalho, são distintos de outros ramos e por isso eles têm autonomia e peculiaridade. E ele diz que os princípios devem ter alguma conexão, ilação ou harmonia entre si. Então, do que se extrai isso? Nós extraímos disso o seguinte: o direito do trabalho é um ramo autônomo. Se ele é um ramo autônomo, dentro desse ramo, os princípios que regulamentam o direito do trabalho, que regem o direito do trabalho, que informam o direito do trabalho, têm que estar harmônicos entre si, porque eles compõem uma fração de ordenamento jurídico específico dentro do direito do trabalho. Então, justamente pelos enunciados anteriores que eu disse, então, o princípio é um enunciado básico, é próprio do direito do trabalho. Se é específico do direito do trabalho, ele tem que ter uma unidade interna. Para ter uma unidade interna, eles têm que ser apreciados com conexão, com ilação, com harmonia entre si. Então, respondendo ao que me perguntou ali sobre conflito entre princípios. No direito do trabalho, quando a gente fala de princípios de direito do trabalho, não vai haver colisão ou conflito entre esses princípios, porque eles já estão formados harmonicamente. Então, nós podemos ter, sim, um aparente conflito
entre princípios de direito do trabalho e princípios gerais de direito, por exemplo. E nós temos. Nós temos quando a gente fala do princípio da proteção do trabalhador versus o princípio da liberdade econômica que está previsto na Constituição para o desenvolvimento da economia. Então, sempre que a gente aprecia a necessidade da legislação voltada à proteção do trabalhador, o limite disso, quando a gente fala de motoristas de aplicativo e toda essa questão, há vínculo, não há vínculo, de como compatibilizar isso, ali há um conflito do princípio da proteção com o princípio da liberdade econômica. Então, entre esses princípios, pode haver o que a gente chama de aparente conflito, porque não é bem um conflito. Eles vão ter que se resolver também, porque um não vai excluir o outro. Tá? Um princípio não exclui o outro, mas naquele caso concreto eles vão ter que se entender. Dentro dos princípios de direito do trabalho, não há conflito, nem aparente, porque eles compõem uma harmonia, eles compõem uma unidade. Tá? E um vai sempre justificar a aplicação de si mesmo e do outro princípio. Respira, respira, respira que vai dar tudo certo, estamos indo bem. Agora, aquilo que eu falei sobre, então, normas, as normas são, então, pacificação, exatamente. As normas são regras e princípios. Obrigada por a gente fomentar o estudo dos princípios. Gente, nunca foi tão necessário estudar princípios. Poucas vezes, desde que eu me formei, eu vi tanta necessidade do estudo dos princípios. E se as pessoas não souberem os princípios, como elas vão aprender as regras? Não tem regra que dê jeito, sabe? Então, a gente tem que ter esse conhecimento dos princípios. Sim, o princípio da autonomia da vontade com o princípio da proteção. Veja, o princípio da autonomia da vontade, o STF transformou em um princípio aplicável ao direito do trabalho. Mas ele não é. O princípio que é aplicável ao direito do trabalho é, no ramo de direito coletivo, o princípio da autonomia coletiva. Aí sim, o princípio da autonomia coletiva, ele prevalece porque ele subjuga o princípio da proteção. Esse sim. Então, quando você fala do princípio da autonomia da vontade coletiva, que são os entes coletivos, aí sim você vai ter uma prevalência desse princípio sobre o princípio da proteção, por uma série de razões que são voltadas ao direito coletivo, né? Mas a gente vai ter isso no princípio da autonomia da vontade coletiva. No princípio da autonomia da vontade particular, privada, individual, o STF criou essa ideia agora unicamente para justificar a constitucionalidade das medidas provisórias. Assim, é o que eu penso. Eu não sou ministra, eu posso, né? Enfim, eu sei que eu não chego nem aos pés, né, daquele estudo todo. Imagina, longe de mim, gente, não é essa a questão. Mas eu não posso concordar, até porque, aí nesse específico a gente pode falar muito sobre isso, nós que somos do direito do trabalho temos que nos lembrar o seguinte, o direito constitucional não é só o direito do trabalho, né? E aí vários ministros não têm o aprofundamento do estudo de direito do trabalho. Nós temos que lembrar disso. Alguns ministros dão prevalência a tudo que diz respeito ao direito público, ao direito que diz respeito ao direito administrativo e não ao direito do trabalho, e isso depois vai se refletir também nas suas decisões. Tá? Então vejam, quando a gente fala do princípio da autonomia da vontade, obrigada, Caldeira, quando a gente fala do princípio da autonomia da vontade aqui, a ideia do princípio da autonomia da vontade é que ele tenha um limite no quê? Na hipossuficiência do trabalhador. No conhecimento que nós temos da hipossuficiência do trabalhador, que é o que justifica o princípio da proteção. O fundamento do princípio da proteção, e esse vai ser o primeiro que nós vamos tratar na minissérie, o fundamento do princípio da proteção está na consideração da hipossuficiência do trabalhador. E nós não podemos abandoná-la em nome da autonomia da vontade, porque essa autonomia da vontade é um princípio que se baseia na vontade livre. Eu quero comprar um carro. Isso é autonomia da vontade. Quando eu tenho que aceitar uma redução de salário de jornada, porque senão eu vou perder o emprego, eu não consigo encontrar autonomia da vontade nisso. Eu não consigo. Só consigo ver duas opções. Nenhuma delas reflete plenamente a minha autonomia da vontade, porque a minha autonomia da vontade é o meu emprego com o mesmo número de horas, com o mesmo salário. Essa é a minha opção. Essa não tem. Não é McDonald's, né, gente? Então eu quero a redução com fritas, mas sem fritas. Eu vou trocar pelo milkshake, o refri. Não é assim que funciona o direito, né? Principalmente o direito do trabalho. Mas esse vai ser um tema do primeiro. A primeira aula
o primeiro capítulo da nossa minissérie dos princípios vai ser sobre o princípio da proteção e falaremos bastante sobre a questão da autonomia da vontade. Até algo que eu preciso escrever e como eu não estou no meu estúdio habitual, eu não tenho com que anotar agora, vou ter que anotar na anotação mental, eu quero falar sobre a autonomia da vontade. E aí vamos lá. As regras jurídicas que fazem parte das normas são normas que regulamentam, condutas e procedimentos. Então, as regras jurídicas vão regulamentar as condutas das pessoas e os procedimentos, as regras de processo, né? Então, as regras de direito material regulamentam condutas, as regras de direito processual regulamentam procedimentos. E elas têm o que a gente chama de atuação extremista. Ou você tem um pressuposto fático que implica na aplicação daquela regra jurídica, ou não. Então, ou ela se aplica, ou ela não se aplica. Não existe ela se aplica em parte, a gente vai ver como ela se aplica. Não. Ou você está enquadrado naquela regra, pelo pressuposto fático, ou não está enquadrado. Os princípios não. Nos princípios você tem, por exemplo, a ideia do princípio é ajudar na interpretação daquela regra até para ver se ela realmente se aplica. Então, o princípio não está sendo utilizado para dizer o que aplica, o princípio não está sendo utilizado para determinar uma conduta. O princípio vai ser utilizado para ajudar a interpretar uma regra que define uma conduta, ou que determina uma conduta. E isso é que interessa. Então, os princípios, para Rodrigues principalmente, eles chama de papel, eles são constitucionais no sentido de que eles têm um papel constitutivo da ordem jurídica. A regra, à medida em que as regras vão sendo postas no ordenamento jurídico, elas vão sendo postas baseadas naquele mandamento nuclear do sistema que o Celso Bandeira de Mello fala, que o Celso Antônio fala, que é você criar as regras jurídicas a partir dos princípios que norteiam o seu sistema, que fazem parte do seu sistema. E são esses princípios que ajudaram a criação da norma, que depois vão ajudar a interpretar essa mesma regra. Ou seja, quando você fala do princípio, não é assim, esse princípio não se aplica. Ele não se aplica. Não. Os princípios, eles não têm essa questão fechada de aplicar ou não aplicar. Olá, Sônia. Eles não têm essa questão de aplicar ou não aplicar. Eles têm a questão de até que ponto eu posso usar esse princípio para justificar a aplicação dessa regra. Ou esse princípio vai me ajudar aqui a perceber qual é o sentido que eu tenho que dar para essa regra na aplicação. E aí o Plá Rodrigues diz uma coisa que eu acho, uma frase que eu acho bem interessante, que ele diz: as regras se obedecem, aos princípios se adere. Então vejam, princípio tem a ver com o conjunto, com o contexto. E regra tem a ver com obediência. Vou dizer um negócio, um exemplo bem tosquinho para quem está no começo, porque a maioria que eu estou vendo aqui já estou falando para quem já sabe. Mas para quem está lá no comecinho, para pensar o seguinte: eu corro. Eu tenho a corrida como um princípio na vida. Correr é um princípio. Eu sair para correr de acordo com aquela planilha, eu posso olhar para aquela planilha, cumprir, não cumprir. Eu corro para ficar feliz. Mas na hora em que eu decido correr uma maratona, a regra da maratona é 42 quilômetros, 195 metros. Então, eu posso utilizar o princípio da corrida para fazer o que eu quiser dentro da corrida. Mas a partir do momento que eu decido correr uma maratona, a regra da maratona, para que eu tenha uma medalha e eu possa dizer que eu corri uma maratona, eu tenho que correr oficialmente, ou seja, numa prova oficial, 42 quilômetros, 195 metros. Percebem a diferença? Então, o princípio, ele me ajuda a compreender o todo, no que estamos inseridos. E a regra é a aplicação específica e imediata para aquela situação ou não. Se no 30º quilômetro eu resolvi parar e 2 dias depois eu corri mais 12, não corri uma maratona. Eu tenho que cumprir a regra exatamente como ela diz. 42, 195 naquele momento, daquela linha de largada até aquela linha de chegada. Senão não valeu. Mas você não correu? Corri, então eu estava dentro do princípio, mas não dentro da regra. Percebem? Então a gente tem a ideia de obedecer as regras e aderir às ideias que os princípios trazem.
Quanto à interpretação, Plá Rodrigues diferencia assim: as regras são objeto do método de interpretação jurídica. Então, quando você interpreta uma regra jurídica, interpretação de lei de introdução ao Código Civil, interpretação gramatical, interpretação teleológica, interpretação lógica, histórica, extensiva, restritiva, principalmente quanto à extensão da interpretação, né? As leis têm muito isso, eu tenho que dar uma interpretação restritiva. Então, as multas. As multas eu dou sempre interpretação restritiva, eu não posso ir além do que a multa diz. Então, o 477 diz que a multa é um salário base, um salário normativo, né? Um salário base normativo. É um salário base, então não é um salário base com as horas extras habituais para a multa do 477, porque eu tenho que dar interpretação restritiva àquilo que é penalidade, interpretação extensiva para outras situações. Isso serve para as regras. Não serve para os princípios. Ele diz que os princípios são interpretados além do exame da linguagem em si, que a gente usa muito para a regra, para a interpretação gramatical. Aliás, em tempos de medida provisória, a interpretação que a gente tem mais utilizado é a interpretação gramatical, porque não deu tempo de fazer uma interpretação histórica ainda, até porque é baseada em outros valores, né, históricos, não deu tempo de analisar exatamente a finalidade social da norma. Então, a gente tem feito muita interpretação gramatical das MPs, né, que são regras que tem que ser convertidas em lei. Agora, os princípios não, ele diz que eles são interpretados além do exame da linguagem. Então, não é só a linguagem utilizada. Eu analiso a linguagem em função dos valores que formam o que ele chama o ethos. Ethos, gente, está dentro da teoria da argumentação jurídica, do estudo da argumentação jurídica, lá atrás em Aristóteles. Aristóteles trouxe os elementos de argumentação, ethos, patos e logos. E o ethos diz respeito à ética, diz respeito à cultura, diz respeito aos valores que eu utilizo para aquela interpretação. Logos são critérios lógicos, né? E patos é o sentimento. É sentimento mesmo, é aquilo que diz respeito ao meu quentinho, que eu falo. E o ethos tem a ver com os valores que regem aquela civilização, aquele país, aquela cultura, aquela coletividade. Então, tudo aquilo que diz respeito aos valores adotados pela ética, aquela conduta ética adequada, essa ética de cada lugar, de cada ordenamento, é que vai trazer a interpretação dos princípios. Você interpreta os princípios de acordo não só com a linguagem, mas de acordo com a ética em que eles se fundamentam. Entendem? Estamos indo bem? Estou me fazendo entender para vocês que estão aqui? Quem está aqui tem a vantagem de poder dizer que eu posso repetir, o que eu devo dizer de novo, depois vai ficar salvo, mas aí quem está vendo agora, quem está vendo depois, Dark, né? Quem está vendo depois o meu novo eu falando, esse novo eu do futuro não está respondendo perguntas daí, né? Aí vai ficar salvo para isso, para vocês poderem assistir, mas por isso que eu pergunto, estamos indo bem. Por fim, ele ainda diz que as regras estão explicitamente inseridas no ordenamento jurídico, ou seja, não existe lei presumida, né, gente? Não tem lei presumida. E projeto de lei não se aplica. Por isso que, inclusive, a MP tem que ser convertida. Se a MP não for convertida em lei, depois a gente vai ter uma lacuna jurídica, a gente vai ter um vazio, porque ela tem que ser convertida, senão quando ela perder eficácia já era, fica um vazio, tá? As regras, então, estão sempre explícitas no ordenamento. Os princípios podem estar implícitos. E a gente fala muito sobre isso, né? Que a nossa Constituição, gente, ela é tão completa, o que nem sempre é maravilhoso, mas em geral ela em geral sim, né? Mas a nossa Constituição, ela é muito principiológica explícita. Então, quando a gente pega o artigo, mas vamos dizer o seguinte, o princípio do respeito ao contraditório e ampla defesa está lá, garantido, mas é um princípio, tá? O artigo 7º diz, são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhorar sua condição social. Então, são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem melhorar a sua condição social. Daí a gente tira o princípio da dignidade do trabalhador, daí a gente tira o princípio da proteção. Então, não está escrito, proteja-se o trabalhador, como um enunciado. Nós temos uma redação, aí a gente vai utilizar aquela linguagem, a linguagem da redação do artigo 7º, para compreender, mas além da linguagem, nós vamos usar o que? Em que se fundamenta a Constituição. A Constituição é cidadã, ela privilegia a dignidade da pessoa humana. O trabalhador é uma pessoa humana, portanto, dignidade da pessoa do trabalhador. Percebem? Essa que é a mágica do princípio. É assim que o princípio opera a sua mágica, né? Então, as regras
Não tem exceções, salvo aquela mesma prevê. Então, é devido a hora extra, salvo o banco de horas, salvo o acordo de compensação. Então, a própria lei diz qual é a sua exceção. Tem que pagar o adicional de hora extra, salvo o acordo de compensação, tá? Então, a própria regra prevê aqui que ela se aplica e a sua exceção. Então, o que não estiver previsto como exceção na regra é porque não tem exceção, tá? Os princípios não se aplicam dessa forma automática e necessariamente. Tá? Eles têm a aplicação. Você não vai ficar aplicando os princípios para tudo, para toda e qualquer situação. Até porque é desnecessário, né? As regras, quando se chocam, elas têm que ter uma escolha. Você tem que escolher, o intérprete tem que escolher entre uma das duas, né? Para aplicar, porque você não pode aplicar duas regras no mesmo tempo e espaço à mesma situação. Então, se você tiver duas regras, e aí é aquilo que a gente fala, o conflito de regras, então o conflito de leis, o conflito de regras jurídicas, ele existe. E nós já estamos vendo até dentro das MPs, tá? Então, assim, nós temos conflito de regras. Se a gente tem conflito de regras, a gente tem mecanismos na lei de introdução ao Código Civil para resolver. Então, a lei posterior revoga a anterior. Então, se você tem duas leis para a mesma situação, a lei mais recente é a que se aplica para o caso, certo? Claro, gente, respeitado o quê? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Então, se foi tudo completado na lei anterior, é aquela lei que vai aplicar. Ou seja, mais uma vez, não tem duas leis para aplicar. Vai aplicar uma só. Aquela que vai ser escolhida. Então, a lei superior prevalece sobre a lei inferior. A gente diz isso por causa do sistema constitucional. Então, vem a Constituição. Tem leis, a CLT é anterior à Constituição. Então, a gente diz que alguns dispositivos, como alguns dispositivos que dizem respeito até força maior na CLT, não foram recepcionados pela Constituição. Então, a Constituição veio, trouxe outros valores, outros princípios, outras regras, e aqueles dispositivos não foram recepcionados. Então, o dispositivo da CLT dizia que a hora extra era remunerada com 25%. Esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição, porque a Constituição é uma lei maior, o topo da pirâmide é a Constituição, embora o INSS ache que são as ordens de serviço, portarias, não são, tá, gente? Não são, não adianta. A Constituição está no topo, o ajuste individual também não está no topo, como a MP dá a entender, que o ajuste individual prevalece sobre qualquer coisa, a autonomia da vontade individual do trabalhador prevalece sobre a Constituição, é algo inacreditável e impossível de aplicar sob qualquer ponto de vista, tá? Momento revolta, passou. Então, você vai dizer que aquele dispositivo da CLT que dizia que a hora extra é de 25%, estou mal sentada no meu estúdio, não foi recepcionada pela Constituição, porque ela prevê no mínimo 50%. Então, quando você tem conflito de regras, você vai escolher qual das duas se aplica para o caso concreto, tá bem? Quando você tiver um aparente conflito de princípios, você não abandona um dos princípios. Você faz o que o Barroso chamava de ponderação de valores. Ele ainda chama, mas eu agora não concordo mais em geral. Mas eu não gosto tanto. Mas o ministro Barroso, nos seus livros de direito constitucional, que são todos maravilhosos, ele fala da ponderação de valores. Então, o que é essa ponderação de valores? Você vai avaliar por etos, patos, nem tanto, mas por etos e logos dentro da argumentação. Já vou falar disso, Luiz. Dentro da teoria da argumentação, você vai dizer o seguinte, olha, há um aparente conflito entre princípios aqui, princípio da proteção do trabalhador, princípio da livre iniciativa, princípio do desenvolvimento econômico. Como que eu vou fazer? Eu vou abandonar o princípio da proteção? Não, o princípio da proteção foi revogado, ou não foi recepcionado, ou não vou. Também não vou abandonar o da liberdade econômica. Naquele caso concreto, específico, eu vou avaliar qual dos dois princípios vai prevalecer para resolver o caso concreto. Oi, Patrícia, querida. Quando tivermos, a Matra 12 presente, quando tivermos, então, uma situação em que, se a gente utilizar, a gente diz assim, olha, que nós estamos vivendo agora, né? O desenvolvimento econômico, a atividade econômica tem que ser preservada, tudo isso tem que ser preservado. Mas a gente tem a dignidade do trabalhador como um princípio basilar nosso e esperamos que de quase todo mundo. Como nós vamos fazer? Nós vamos resolver em cada caso concreto, que foi isso que o STF fez para apreciar a constitucionalidade das MPs, para dizer, olha,
Embora isso não seja melhor para o trabalhador, embora não seja, neste momento, pela situação excepcional que estamos vivendo e que é temporária, nesse período, ou seja, temporariamente, nós vamos aplicar esse dispositivo considerando como válido e constitucional, embora ele não seja adequado a alguns princípios de direito do trabalho, porque outros princípios agora precisam ser mais privilegiados. Tá? Aí sim, se você tiver uma cláusula contratual que seja melhor do que a previsão constitucional, então você vai aplicar. E aí é exatamente porque, dentro, Luiz, exatamente do que nós estamos falando, porque os princípios estão além dessa questão de hierarquia das leis. Né? Os princípios eles têm mais generalidade, mas eles estão muito acima, porque eles dizem respeito à ética do trabalho, à ética das relações humanas, à ética das relações entre os trabalhadores e os empregadores e entre a sociedade em geral. É sobre isso que a gente fala nos princípios, não só sobre linguagem, a gente fala sobre ética e sobre valores que a gente quer preservar. E se o valor que a gente quer preservar é o da dignidade do trabalhador, se o contrato por um milagre da vida e um maravilhoso empregador que percebe a importância de valorizar o seu trabalhador, até para esse trabalhador trabalhar mais feliz e com isso produzir mais e com isso circular mais riqueza, se ele percebe isso e dá uma condição mais favorável do que a própria Constituição, vai prevalecer aplicando o quê? O princípio da proteção com a regra da norma mais favorável. Mas qual é o fundamento disso? O fundamento da gente poder fazer essa aplicação está no fato de que os princípios são muito mais do que uma mera linguagem. Eles têm relação com os valores que norteiam todo o ordenamento sistematizado que nós temos. Tá? Então, é isso que é muito interessante, é a gente poder utilizar essa possibilidade de aplicação dos princípios para aquele caso concreto, né? Bom, dessa vez nós vamos escolher esse, mas o Supremo já deu a dica. Olha, agora a gente está escolhendo isso. Agora o trabalhador vai ter que segurar um pouquinho, não está tão bom, mas vai ter que ser assim, porque é temporário. Então não está abandonando o princípio da proteção, você está mitigando esse princípio agora em nome de algo que é mais relevante para o momento, que é a preservação da saúde, da vida e dos empregos em si. Então, nesse momento, isso ficou realmente... Claro, preservar os empregos sempre é importante, mas o que a gente fala muito é a qualquer custo e qualquer emprego, de qualquer jeito, o que importa é ter trabalho. Ainda que ele trabalhe 18 horas por dia, não receba EPI, receba o salário atrasado. Não, né, gente? Não. É que isso, às vezes, assim, é difícil, sabe? A gente está falando de direito, né? Assim, estamos falando com pessoas que conhecem o direito, é jurídica. A discussão tem que ser jurídica, ela não pode ser rasa. Né? Não é discussão de boteco, que aliás não deveria nem estar aberto, né, para discussão. Então, o boteco agora é virtual. Quando você diz assim, mas o que interessa é que ele está pelo menos tendo o trabalho dele, isso tem um limite. Então, os princípios não podem ser abandonados exatamente por isso, porque são eles que vão estabelecer esse limite. Chega um ponto que, se não tiver o princípio, a regra não vai ser suficiente para estabelecer o limite. Tá? E, por fim, nós vamos terminar aqui essa nossa primeira parte, né? O professor Plá Rodrigues ainda fala da ambivalência, que eu acho que é um aspecto bem importante em relação aos princípios de direito do trabalho, tá? Os princípios, o que isso significa? Os princípios de direito do trabalho podem ser invocados apenas para favorecer os trabalhadores? Depende. Adoro. Direito não é lindo, gente? Depende. É mágico. Alguns princípios de direito do trabalho são fundamentados na ideia de serem invocados para favorecer o trabalhador. Por quê? Porque a origem do direito do trabalho é protetiva, é de dignidade do trabalhador. Nossa, esse direito do trabalho não é isento. Não. Eu acho tão engraçado quando falam isso para mim. Que o direito do trabalho, olha, é do lado do trabalhador, isso. Exatamente. Por quê? Porque a relação não é essa. A relação é essa, capital-trabalho. Então, você usa o direito do trabalho para tentar aproximar nessa relação. Então, ele não se pretende ser neutro. Não se pretende. O julgador é isento. O direito material é protetivo, sim. Partindo do quê? Da hipossuficiência. Por que a autonomia da vontade privada não pode prevalecer no direito do trabalho?
Luiz? Por causa da vulnerabilidade da hipossuficiência, como nós falamos. Então, na hora que você reconhece essa hipossuficiência, você sabe que tem que ter algumas coisas que vão valer mais do que a mera manifestação de vontade, porque essa mera manifestação de vontade, ela não é totalmente livre. Porque a manifestação de vontade necessitada, baseada numa necessidade premente de se salvar e de sobreviver, ela não é livre. Entra lá nos vícios de consentimento, erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Muitas manifestações da vontade são a partir de lesão, que eu também escrevo sobre isso. Eu acho que é um tema que eu adoro muito. Está no mesmo artigo, essa parte do direito civil. Então, essa manifestação da vontade no direito do trabalho, ela tem que vir amparada por esses princípios. Então, vamos lá. Quais são os princípios que só servem para serem invocados pelo trabalhador? O princípio da proteção e o que está dentro dele, né? Norma mais benéfica, em dobro para operário, condição mais benéfica. O princípio da irrenunciabilidade de direitos, o princípio da continuidade. O Plá Rodrigues diz que só pode ser invocado para o trabalhador, mas eu tenho uma decisão em que o princípio da continuidade foi aplicado contrariamente ao trabalhador, nós falaremos sobre isso. O princípio da não discriminação. Então, esses são princípios que são invocados para o trabalhador, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Só o trabalhador pode falar de irrenunciabilidade de direitos, né? Ou de renúncia ou de não renúncia. Os demais, princípio da razoabilidade, princípio da primazia da realidade, isso é muito importante, e princípio da boa-fé, muito. Esses princípios são utilizados para os dois, tanto para empregado quanto para empregador. A boa-fé, gente, ela é esperada de ambos os lados. De ambos os lados. Também do trabalhador se espera a boa-fé, e é a boa-fé objetiva, não importa a alteração que a Lei da Liberdade Econômica tenha trazido no artigo 421 do Código Civil. Nós nem temos essa previsão na CLT. A previsão de boa-fé faz parte de princípio geral de direito e, mais especificamente, a boa-fé objetiva aplicada às relações de trabalho. O princípio da razoabilidade, para cálculo de indenização de dano moral, por exemplo, a gente usa o princípio da razoabilidade. A questão dos negócios jurídicos processuais, eu vou te falar, porque o Luiz está aqui dizendo, entendo sua posição, mas muitos juízes já estão aderindo aos negócios processuais. Eu sei, eu não gosto, né? O que todo mundo chama de negócio jurídico processual, e tem estudos sobre isso, sabe como é que eu chamo? Combinado. Sabe os combinados que a gente faz com os filhos? O combinado? Assim, o combinado é que depois que você fizer a tarefa, você pode jogar Fortnite. Esse é um combinado. Então, eu faço esse combinado no começo da audiência. Então, a gente faz os combinados. Eu não chamo de negócio jurídico processual. Não acho que seja tão facilmente aplicável como eu sei que alguns colegas estão aplicando. E eles têm, gente, muitos fundamentos para isso. Eu não fui convencida ainda, nem pelo professor Reinaldo, o Reinaldo, o juiz de Indaial, e olha que ele me convence de muita coisa, mas ainda não fui convencida disso ainda, tá? Por isso que eu sigo na principiologia, sigo firme. E aí o professor Plá Rodrigues fala quais são os pontos positivos de você dar tanta ênfase aos princípios. A utilidade que os princípios têm, uma coisa que ele chama de fecundidade, que é a aplicação plurima, é você poder dar pluralidade para as interpretações através dos princípios, assim, o fecundidade no sentido de que você expande a aplicação da regra, você expande a aplicação do direito do trabalho como um todo através dos princípios, a função estruturadora, de criar a estrutura jurídica, né, com princípios e regras, e o dinamismo, ou seja, essa ideia de que você vai alterando a base das regras e dando novas aplicações para um princípio que às vezes você não imaginava. Eu cito como exemplo aqui a questão da gestante. Concordando ou não concordando, não vamos entrar nisso, mas a ideia inicial da proteção à gestante através da garantia de emprego era a não discriminação. Era a aplicação do princípio de não discriminação, tanto que tem também para o dirigente sindical, para o acidentado do trabalho. Era muito mais voltado ao princípio da não discriminação. Então, vejam, a ideia da proteção à gestante veio primeiro para a aplicação do princípio da não discriminação. E, num segundo momento, pela súmula 244, ficou muito claro que se transformou no princípio de proteção à vida do nascituro. Então, nós passamos... Isso é dinamicidade dentro dos princípios. Você tinha um princípio que norteava a aplicação de uma regra, que era o princípio da não discriminação, e passou a ser o princípio da proteção à vida, a proteção do nascituro. Então, é por esse princípio que, mesmo que o empregador não saiba que a empregada está grávida, ele tem que reintegrar ou pagar a indenização. Por que se ele não sabe? Porque a ideia era, se ele sabe e manda ela embora, é discriminação. Então, nós temos que proteger.
Então, princípio da não discriminação. Então, porque se ele sabe. Então, no começo era assim: se ele sabe e manda embora, ele está mandando embora com esse conhecimento de discriminação. Isso era uma presunção. Não necessariamente era verdade, mas era uma presunção. A partir do momento em que se diz que, ainda que ele não saiba, a garantia de emprego existe, é porque não importa mais a discriminação ou não discriminação. A proteção é a vida do nascituro, é ao feto, é como um todo, né? É todo o conjunto da unidade familiar e não só a discriminação. Isso é dinamicidade dos princípios. E ele cita como um ponto negativo da utilização dos princípios a alusão a um princípio sem aprofundamento nem justificativa da menção. E é para isso que estamos aqui. Para que vocês não caiam nessa, para que vocês saibam por que estão invocando aquele princípio, o que aquele princípio significa e por que ele pode ajudar a resolver aquele problema concreto. É para isso que nós vamos estudar os princípios, para que esse ponto negativo não se aplique para vocês, não se aplique para nós. Então, ele diz que o pior que existe na utilização dos princípios é ficar jogando um monte de princípio na petição, qualquer que seja, ou na decisão, no caso do juiz, sem saber do que se está falando. É a mesma coisa quem utiliza súmula sem conhecer precedente, quase ninguém conhece, né? Mas é importante você saber de onde veio aquela decisão, de onde veio aquele entendimento, sabe? Então, isso, por que ele considera isso um ponto negativo? Porque aí você perde o rigor na ciência jurídica. Se você joga o princípio de qualquer jeito, isso acontece muito, né? Tudo vem, princípio da proteção. Pelo princípio da proteção o quê? Desenvolva o princípio da proteção, desenvolva o tema. Ele é um princípio com caracteres científicos, como qualquer princípio. Então ele não é para ser lançado, ele é para ser desenvolvido e estudado. E aí, aplicação ao direito coletivo, já falei que já dei a dica, sim, ele fala da possibilidade de aplicação ao direito coletivo, mas não só, aí nesse caso não só os princípios que ele trata aqui, mas da autonomia da vontade coletiva, que é um princípio específico do direito coletivo, e ele traz aqui, nessa parte, tem uma parte específica que ele trata na obra no começo, especificamente dos princípios que são mais voltados ao direito do trabalho coletivo, tá? A parte coletiva do direito do trabalho. Então, ele diz que há certas peculiaridades que justificam, sem prejuízo da vigência genérica dos princípios expostos, algumas especificações especiais e complementares. É muito interessante, depois mais para frente eu falo sobre isso, mas vai ser mais para o final, tá? E aí, para fechar, então, quais serão os princípios que nós vamos estudar? A enumeração clássica do Plan Rodrigues. Princípio da proteção e as suas regras de interpretação, princípio da irrenunciabilidade, princípio da primazia da realidade, princípio da continuidade da relação de emprego, o princípio da razoabilidade, o princípio da boa-fé. E aí, depois da gente estudar esses, porque nós temos aqui bastante coisa dentro deles para tratar, vamos fazer uma parte bem abrangente dos outros que ele diz, alienidade dos riscos, igualdade, princípio da não discriminação, esses vão ficar juntos. Então, nós vamos ter as 6 aulas desses princípios e uma última para fechar com os últimos que ele trata também, e para fechar, provavelmente a última mesmo, a gente fecha com uma live também, se correr tudo bem, no nosso clubinho, na nossa minissérie. Era isso, gente, desejo para vocês todos um ótimo domingo. Fiquem felizes, fiquem em casa, que eu acho que essa é a preferência, o que podemos fazer. Se quiserem entrar, então, e depois eu posso mandar o link no privado para cada um que já quiser ir recebendo. Vai ser tudo pelo Telegram e nós continuaremos conversando. Muito obrigada para quem esteve aqui comigo nesse domingo. Espero que aproveitem depois, se quiserem assistir de novo e tomar umas notinhas, porque eu adoro anotar. Um beijo, gente. Tchau. Povo Direito e Trabalho. Venham, não se esqueçam, venham.